Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giovana Balma Podcast. E hoje não podia ser diferente. Estamos com uma convidada de peso, de honra, que me deu a honra de estar aqui nesse momento contando a história dela, que é uma história que foi de um sonho ao pesadelo. Alguém já ouviu dizer sobre a doença do silicone? Sobre explante de silicone? Então, essa é a história da Karen Assis, uma psicóloga que trabalha já há muitos anos, né, Karen? Desde Já, 2019. desde 2019 como psicóloga, ou seja, já tem uma bagagem, né, já estudou para trabalhar essa questão mental e passou por esse drama que ela vai nos relatar agora. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Giovana, agradeço o convite. É uma honra estar aqui podendo falar por esse assunto, né? Que a gente precisa trazer essa informação, disseminar isso para o mundo, porque muitas mulheres, né, estão passando por esse quadro, tendo essa negligência médica, tendo sintomas invalidados. E é interessante, né? A gente estar aqui poder ter falando sobre um pouquinho da nossa história. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu descobri a doença em agosto de 2022. Foi onde eu comecei a sentir dores e queimações na mama. Mas ao longo do tempo, que eu fiquei durante 10 anos e 7 meses com as próteses, eu tive vários sintomas sistêmicos que eu jamais associei ao silicone mesmo. Ô, Karen, só um pedacinho aqui. Você colocou a prótese com qual idade? Com 21 anos. Com 21 anos. Isso. Né? Porque você falou 10 anos, né? Você é tão jovenzinha. Sim. Então, com 21 anos já era um sonho. Era um sonho, meu sonho de ter mamas maiores, porque eu sempre fui muito magrinha, né? Tinha aquele corpinho perfeitinho, mas zero de mama. Então, era o meu sonho mesmo de colocar. Realizei aos 21 anos, mas que em 2022 virou um pesadelo, que eu realmente tive que realizar o explante. E durante esses anos todos, até 2022, você não sentia nada, não teve nenhuma outra complicação? Então, desde o primeiro ano que eu coloquei as próteses, eu já comecei com alguns sintomas. Um deles era o quê? A acne persistente. Na minha adolescência eu não tinha acne, eu não tinha problema. Desde o primeiro ano de implante, eu comecei a fazer tratamento, tanto estético, reumatologista, porque era uma acne que ela não saía com nada, com produto, com pílula, com nada. Mas eu jamais associei. Tive muita queda de cabelo, eu comecei a ter sudorese noturna. Sim, foram vários sintomas ao longo do tempo. Tive lesão no joelho, tive cisto sinovial na mão, comecei a ter dores de cabeça. Então, foram vários sintomas que, como eu falei, eu não associava às próteses. Eu só fui mesmo me atentar a isso em agosto de 2022, que foi quando eu comecei com uma dor insuportável na mão e na axila. Era uma queimação que eu não passava com medicação nenhuma. Tomei várias medicações fortes, desde tramadol, morfina, e não passava. Aí eu procurei mastologista e aí começou a minha saga. Aí fui em mastologista, fui em reumatologista, fui em clínico, cirurgião. Aí todos eles colocaram como se fosse um problema psicológico. Aí, como eu sou psicóloga, eu sempre, né, debatia com eles. Eu falei, olha, eu sei a diferença de um sintoma físico para um psicológico. Meu problema não é emocional, meu problema é físico. Eu estou tomando medicações fortes e não muda. Isso assim, eu estou falando nessa tranquilidade, mas eu entrava era chorando, desesperada nos consultórios. Até que eu cheguei a um mastologista que me atendia na adolescência, que aí ele já sabia do meu histórico, né? Aí, por coincidência, nesse mesmo ano de 2022, teve uma reportagem no Fantástico sobre a doença do silicone. E nisso, duas pacientes dele procuraram. Essas pacientes são até de Brasília. Procuraram ele relatando os mesmos sintomas que eu estava relatando. Ele falou, olha, você já ouviu falar sobre a doença do silicone? Aí ele começou a falar, você já ouviu falar sobre a síndrome ásia? Que a síndrome ásia é uma doença autoimune, doença autoimune inflamatória causada por adjuvante. Falei, não, doutor, nunca ouvi falar nada sobre isso. E quando eu saí de lá, eu comecei a pesquisar assim, desesperadamente. Que aí eu encontrei o Instagram Perigos do Silicone, o Instagram Explante do Silicone e um grupo fechado no Facebook de mulheres relatando os mesmos problemas. Falei, não, é isso que eu tenho.
Aí as meninas foram muito solícitas comigo, as administradoras, e começou a conversar, a me orientar, que aí eu comecei a buscar. É engraçado que muitas vezes o médico, eu já escutei isso demais, de médicos que falam assim, vocês têm que parar de ficar vendo coisas no Google, vocês têm que parar de procurar coisas na internet, e na verdade, se você for analisar isso que foi talvez uma mola mestre para que chegasse à conclusão do que você realmente tinha, né? Exato. E os relatos eram muito parecidos mesmo. Até mesmo essa questão da negligência, que eles falaram que era a grande parte coloca no problema psicológico. Aí encaminha psiquiatra, encaminha psicólogo. E, infelizmente, tem muitas mulheres que têm um psicológico bom e elas acabam acreditando. Acabam acreditando que é um problema mesmo da cabeça delas. Que foi o que eu, desde que eu publiquei, né, a minha história, que eu tenho acompanhado. Só que eu tive sorte de encontrar esse mastologista, que ele me deu o diagnóstico de síndrome ásia, aí eu busquei, né, cirurgiões, cheguei a ficar internada, porque eu tive quadro de leucocitose, quase que eu tive sepsis em casa, quase que eu morri, fiquei 4 dias internada, até que, pelo meu quadro, o plano de saúde autorizou o explante. E já no bloco cirúrgico, na hora que eu fui fazer o explante, o médico me deu o termo de consentimento livre esclarecido para assinar e eu fui ler. Isso eu já na cadeira de roda, com a roupinha, dentro do bloco cirúrgico mesmo. Peguei a folhinha e fui ler ela todinha. E no final tava lá só, explante de silicone. Eu falei, não, doutor, explante de silicone eu não vou fazer. Eu quero explante em bloco. O que é o explante em bloco? Explante em bloco é a retirada das próteses com a cápsula envolvida. Porque não adianta nada a gente tirar só a prótese e não tirar essa cápsula, porque essa cápsula fica contaminada pelo vazamento do silicone. Então, se a gente tira só a prótese e deixa as cápsulas, nada dos sintomas que nós temos entra em remissão. Pelo contrário, a saúde ela piora. Então, como eu já tinha procurado saber, já tinha tido, né, assistência sobre isso, já tinha as informações, eu me recusei. E ele falou que eu não tinha cápsula, sinais de cápsula que justificasse o explante em bloco. Falei, não, então eu não vou fazer. Aí eu surtei no bloco cirúrgico, filmei, falei que eles estavam sendo negligentes, que eu não ia fazer, solicitei alta do hospital e não realizei. Aí desde então eu fui procurando dentro desses grupos fechados, cirurgião particular para fazer. Aí eu escolhi um que as meninas indicavam, que também hoje eu não indico para os pacientes, porque o meu explante com ele também não foi em bloco. Ele fez a retirada das próteses e das cápsulas, mas ele não fez a retirada das cápsulas íntegra, ele cauterizou o restante das... Isso é o que ele fala, que ele cauterizou. Mas assim, nas minhas imagens dá para ver perfeitamente os pedaços de cápsula faltando. Então, se ficou dentro de mim ou se foi cauterizado, eu não sei. Mas os dois procedimentos estão errados. O que deve ser realizado sempre, que a gente tem que atentar e a gente tem que reforçar com todos os cirurgiões, é isso. É a retirada das próteses com a cápsula, sem nenhum rasgo, sem nenhuma ruptura. Muitas vezes eles usam justificativas que em alguns casos não dá, mas quem tem experiência em explante faz sim essa retirada em bloco. E é isso que vai nos assegurar de uma possível remissão dos sintomas. Pois é, e uma coisa interessante, um assunto interessante e pouco difundido, porque quando você tem um sonho de colocar uma prótese, seja ela no seio, no glúteo, nenhum médico e em nenhum momento é passado para o paciente que esses riscos eles podem acontecer. Eu não sei qual o percentual, eu não sei, não sou médica, mas em nenhum momento você é avisada de que isso pode acontecer, e quando você faz o explante, que é a retirada da prótese, que você também tem que tirar a cápsula. Muitas pessoas, eu até pouco tempo mesmo, eu não sabia que tinha essa cápsula, né? Para mim, eu colocava a prótese e pronto, tirava a prótese e acabou. Então, essa cápsula, ela é de suma importância ser retirada também. Sim, porque se não fizer a retirada dela, é bem provável que os sintomas eles não têm remissão e o pior, né, que pode piorar o quadro da paciente. Já tem um estudo, o Dr. Eduardo Fleury, ele é um médico radiologista. Ele é o único no nosso país que, através do exame de ressonância, ele consegue identificar o vazamento de silicone. Nenhum médico. Quando eu fiz as minhas próteses, assim, tava igual um ovo frito, sabe? Nas imagens da ressonância.
Todos eles falaram no laudo que eu não tinha. Passei por 2 radiologistas. Aí eu encontrei esse, que é o doutor Eduardo Fleury. Procurei ele, enviei minhas imagens e ele laudou. Ele ainda me perguntou: você sentia muita coceira na sua mama esquerda? Eu falei: ó, coceira não, muita ardência e muita queimação. E foi justamente a prótese que saiu mais vazia. Ela saiu íntegra, mas Porém, muito murcha, né? Então, para onde que foi esse vazamento? com certeza para as cápsulas. Exato. E né? foi o meu lado todo, durante todos esses quase 11 anos, que foi comprometido. Que eu sentia mais dor, que eu tive cisto sinovial, que eu tive lesão no joelho. Inclusive, o doutor Eduardo Fleury tem artigo de uma paciente que ele fez o estudo, que ela encontrou partículas de silicone no pulso sinovial dela, que é o mesmo caso meu. Ele é muito interessante, esse médico ele é excelente. Ele que estuda acerca da doença, ele já tem livro publicado em relação a isso. E uma coisa, né, que a gente está trabalhando muito, nós ativistas, né, da doença do perigo silicone, é que nós conseguimos que, nesse termo livre esclarecido, consentimento livre esclarecido, eles falam sobre o sintoma sistêmico, que é da doença do silicone, embora não seja uma doença, né, considerada pela literatura médica, mas nós já sabemos que ela existe, porque já tem vários estudos que comprovam. As doenças autoimunes que o silicone desencadeia e o linfoma, né, que é o câncer. Isso, na FDA, lá nos Estados Unidos, eles já notificaram os fabricantes. Tanto que lá nos Estados Unidos, todos os fabricantes têm que colocar um aviso de caixa preta, falando sobre sintoma sistêmico, sobre as doenças autoimunes e sobre o linfoma. Coisa que aqui no Brasil nós não temos, que a nossa luta é para isso. Que a paciente ela tenha a informação para ela poder, né, tomar essa decisão, ela não ser enganada. E é interessante que o uso, por mais assim, o silicone tem muitos e muitos anos que é usado, né? Mas ultimamente, e mesmo com as pessoas fazendo explantes, por causa de câncer e uma série de outras doenças, é uma das cirurgias no Brasil mais procuradas. Se não me engano, são 330 milhões de pessoas no mundo, e não sei quantas milhões por ano que fazem, as que não têm com o sonho de colocar também, né? Sim. E o explante não. O explante geralmente a gente percebe que pessoas assim como você que retiram depois que estão incomodadas. Mas se fosse uma leve ardência, se fosse uma leve um incômodo, talvez você não descobriria essa doença. Sim. E quais seriam os danos se você não fizesse isso a tempo, Cara? Eu poderia ter aumentado meu quadro de leucocitose, ter uma sepse e morrer, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu liguei para o meu médico, falando com ele que o meu exame de sangue deu aumento de leucócitos, ele falou: você tem que ser internado agora. Aí eu fui para o plano de saúde, eles não quiseram me internar. Eles falaram que aquele aumento de leucócito era por conta da quantidade de remédio que eu estava tomando. Meu médico falou: não, você está com um quadro inflamatório, você tem que ser internado agora, você tem que tomar antibiótico. Que aí eu procurei outro hospital, que eles me internaram com urgência, que aí foi diminuindo meus leucócitos. Eu trouxe até aqui um número, porque a minha filha do meio, minha filha Gabriela, ela foi parar na emergência com febre e nenhum remédio melhorava. Ela estava em casa e ela nunca foi disso, né? E eu falei, não, vou levá-la para o hospital. Levei aqui para o Biocor e ela foi internada porque os leucócitos dela estavam em 49 mil. É muito alto. 49 mil. Muito alto. E aí, diagnosticado com a sinusite, foi... Ah, não, é a sinusite, não sei mais o que, a inflamação dessa... Moral da história, ela ficou 7 dias internada, saiu sem a certeza do que ela realmente tinha, e hoje ela faz esse tratamento para está pretendendo já fazer os preparatórios para poder retirada do implante. E o implante dela, ele é por baixo do músculo, né? Então eu acho que
Eu não sei o que isso vai modificar, mas ela sente muita dor, né? Mas é uma dor suportável. Ela hoje tem uma dor suportável. Depois de vários outros médicos, otorrinos que fizeram, não tem nada de sinusite. Mas ele simplesmente subiu e normalizou, o que deixou a gente um pouco mais tranquilo. Mas não deixa de ser um alerta muito grande, né? Sim. Porque, infelizmente, nós hoje não temos exames que comprovem a doença. Então, das coisas que a gente tem que atentar é o leucócito mesmo, que é uma inflamação. Então, quando você está com uma inflamação, os leucócitos vão subir, que foi o que aconteceu comigo. Isso que aconteceu com a sua filha, aconteceu quando eu fiquei internada. Eles queriam a todo tempo fazer com que eu acreditasse que eu estava com fibromialgia, porque eu sentia dor em todas as articulações. Não era só na mama. Sentia dores aqui, no joelho, em todas as articulações. Então, eles queriam me diagnosticar com fibromialgia de qualquer forma. Eu falei, olha, eu não vou aceitar. Eu sou uma mulher que eu nunca tive uma cólica, eu nunca tive essas TPM, essas coisas que as mulheres têm. Comecei a ter agora. Então, eu não vou aceitar. Foi depois que eu me atentei, né, essas dores da mama e das axilas, que eu fui lembrar dos outros sintomas que eu fui tendo ao longo do tempo, que foi a acne, a queda de cabelo. Era cada bucha, assim, minha casa ficava toda cheia de queda de cabelo, escovava, assim, debaixo do banho. Na hora que eu saía do banho pra pentear, tochas de cabelo. Eu tirei o silicone, sumiu, parou, meu cabelo não cai mais. Ele tá voltando ao normal agora. Gente, e é interessante a gente revendo assim, porque você está falando e eu estou pensando, eu no banho, meu cabelo caindo, eu estou pensando, então antes da gente trocar o ovo frito pelo melão, tem que tomar muito cuidado, né, Karen? Sim, muito. Ô, Rian, você coloca pra gente a foto da Karen no dia que ela fez o explante? Olha lá, essa é a Karen. Olha lá, nesse dia foi o dia que você se sentiu Foi meu aliviado. renascimento, porque nesse dia foi automático. Os sintomas assim que eu tive automático, parece que Deus tirou com a mão. Eu não sentia mais dor. A queimação, ela continuou durante um tempo. Tanto que durante a minha recuperação do explante, eu tinha que pegar água gelada com toalhinha e ficava colocando. Tem fotos minhas assim na galeria, porque a queimação ela ainda continuou durante um tempo. Agora a dor foi assim instantânea. Tirou, acabou É. na hora, Não, né? minha pele melhorou, foi uma coisa assim, muito rápido, muito rápido. Meu braço aqui, ó, era cheio de espinha, todo cheio de espinha, meu rosto Como também. que nós somos uma caixinha de surpresa? Como é que pode desencadear, né, tantas coisas por causa de uma prótese? E é uma lista gigantesca. São É, muitas coisas que a gente não associa mesmo. Candidia de repetição, sudorese noturna, a dor de cabeça. Eu acabei desenvolvendo uma hipertensão intracraniana, porque eu tive a doença do silicone. A doença do silicone me desencadeou a síndrome ásia, que eu expliquei, né? Que é uma doença autoimune inflamatória causada por adjuvante. No meu caso, foi a prótese de silicone. E isso me desencadeou uma hipertensão intracraniana, que hoje eu estou em tratamento ainda. E a doença autoimune não tem cura. Enquanto a mulher tem a doença do silicone somente, se ela fizer o explante de forma correta, a parcela, assim, para conseguir entrar em remissão é muito grande. Agora, quando você desenvolve a doença autoimune, não tem cura, é só tratamento. Então, é uma oscilação, é uma montanha-russa. Tem dia que eu tô muito bem, tem semana que eu não tô. Foi recentemente que minha hipertensão, ela atacou, que eu fui tomar uma medicação, fui parar na UPA, toda empolada, porque eu tive reação à medicação. ou seja, depois a luta ainda continua, A luta né? E continua. você hoje faz uso de medicamentos contínuos? Faço. Hoje eu tô fazendo de corticoide. Corticoide os médicos ainda não conseguiram suspender. Sei. Agora o motivo eu não sei. O bom é Às que vezes você é magrinha, né? Porque o corticoide geralmente ele deixa a gente mais inchada. Pois é, mas olha que curioso, alguma coisa no corpo não tá certa, né? Porque eu faço uso de corticoide desde agosto do ano passado, tem mais de um ano. Então a tendência era eu ter inchado, eu ter Sim. engordado. E Então não. alguma coisa no meu corpo não tá certa. E você vem fazendo esses exames periódicos, acompanhamento, e ainda assim não localizou, graças a Deus, mais nada. Os leucócitos diminuíram,
né? Estão São normais. normais, mas as vitaminas, nenhuma alimentação eu consigo absorver. Aí eles estão fazendo suplementação, sim. Só que até a suplementação, tem vezes que o meu corpo não absorve. Nossa, realmente assim, é medonho, né? Chega a dar, é um pesadelo É um mesmo, porque pesadelo. de um sonho estético, né? Para ser, para dar uma turbinada, de repente você ter você é tão jovem, né? Sim. Tão jovem com essas questões todas. E depois desse explante que você fez, Karen, você me falou antes da gravação o que não ficou satisfeita com a sua cirurgia, né? Com a sua Sim, cicatriz, porque sim. parece que houve uma negligência, né? Sim, porque tem 3 formas de você fazer, né, o explante. Você pode fazer somente explante, que é retirada, né? Tem o explante com mastopexia, que no meu caso, como eu nunca me amamentei, não tinha excesso de pele, então eu não quis fazer. E tenho a lipoenxertia, que é pegar a gordura do corpo e enxertar. Mas um dos sintomas que eu tive foi a perda de peso. Eu perdi 12 quilos em menos de 6 meses, que foi o que me desesperou também. Eu achava que estava com câncer. Uhum. Porque, assim, queda de cabelo, emagrecimento, eu sempre me alimentei bem, sempre, na época eu não estava fazendo atividade física. Então, eu falei, não, alguma coisa está errada. Quando eu fui fazer o meu explante, eu estava muito magrinha, então eu não tinha nem gordura para enxertar. E o cirurgião, até o último minuto do, de fazer a cirurgia, ele tentou me convencer de fazer a lipoenxertia. Só que eu pensei, gente, errar a gente erra uma vez na vida. Eu tô com um quadro inflamatório, eu estou magrelo, não tem de onde tirar. Não, aí eu bati o pé e falei que não, quero só o explante. E a questão, né, que eu fiquei insatisfeita com o resultado foi em questão da cicatriz. Porque quando eu coloquei o implante, a minha cicatriz era muito pequenininha por baixo dos seios, então era imperceptível. Ela foi clareando ao longo do tempo, era assim, tamanhozinho do meu dedinho, então ela não aparecia. Só que aí no explante, ele fez a cicatriz de fora a fora, então é uma cicatriz enorme. Então meu seio diminuiu, então ela tá muito perceptível. E os cirurgiões que são experientes, eles falam que se a prótese é acima do músculo, é possível manter a cicatriz do implante, que não foi o que aconteceu no meu E caso. esse cirurgião, essa cirurgia, ela não aconteceu pelo plano de saúde. Não, essa foi particular. Agora imagina, gente, é assim, é inaceitável, inadmissível, né? E você Inadmissível. chegou a questionar isso com ele na época, com a equipe dele? Cheguei a questionar com ele, não voltei para as consultas anteriores. Tiveram outras mulheres que realizaram explante com ele que hoje me procuram. Inclusive, tem uma recente que fez a cirurgia com ele. Ele disse que fez em bloco e ela continuou sentindo muitas dores. Só que eu falei com ela, não foi em bloco. Esse vídeo que ele te mandou não é seu. Porque se esse. Porque realmente a cápsula estava íntegra. Só que por ela estar sentindo ainda muitas dores, o que ela me relatava, eu falei, não, alguma coisa de errado está acontecendo. Aí eu falei com ela, procura outra opinião de cirurgião. E ela teve que passar por uma nova cirurgia. Foi encontrado resto de cápsula e cisto dentro da mama dela. Pois é, isso é caso de polícia, É o né? que eu falo, só que infelizmente as mulheres elas não conseguem, elas têm medo, elas têm medo como semideuses. Não, eu tinha até uma piada que era assim, não tô falando de todos, tá, gente? Mas assim, 99% dos médicos, não, 1% dos médicos acham que são deuses, os 99 têm certeza disso, né? Exato. E assim, não é para todos, isso é uma piada, mas a gente deve estar sempre sentindo o que o nosso corpo fala, porque tudo a gente nós temos mecanismo que vai nos avisando do que está acontecendo. Você vê que qualquer dor de cabeça que você tenha, ou uma coisa que você coma que não te faz mal, que vai te fazer mal, você pode saber que o corpo ele avisa, Isso. né? Então, só a gente mesmo sabe que aquilo ali não tá legal, não tá normal, Sim. né? Então tem que correr atrás. Hoje você move algum processo ou faz algum movimento para que outras pessoas não passem pelo que você passou, Kari? Sim, hoje eu tô com o fabricante, né, na justiça, porque
quando eu fiz o implante, eu ganhei um certificado que minhas próteses eram vitalícias, que eu não precisava trocar. Meu adoecimento já foi provado por todos os especialistas que realmente foi por conta do silicone. E hoje trabalho também de forma voluntária, tanto no meu perfil do Instagram, e eu tenho um grupo no WhatsApp para mulheres que vão me procurando e eu vou colocando elas. São mulheres de todos os estados, elas colocam lá, né, os relatos dela e uma vai indicando o médico para outra. Só que hoje o único cirurgião que eu confio é o doutor Gilberto, vou até fazer propaganda, porque ele realmente é muito bom, que é o doutor Gilberto Pereira de Taubaté. Ele é um médico, assim, muito humano, ele sabe da responsabilidade, ele fala sobre a doença, ele não negligencia os sintomas das pacientes, ele realiza o explante em bloco, ele tira foto pós-explante, ele envia as cápsulas para biópsia e o mais importante, que é o acompanhamento que ele faz. E os feedbacks das pacientes, que é o que eu falo com as pacientes. Não acredite em discurso de médico em rede social. O que mais tem é médico marqueteiro. E a todo tempo, elas me mandam vários perfis, aí eu entro, deixo lá, né, as teses de doutorado falando sobre as coisas, eles me bloqueiam. Eu sou bloqueada todo dia por médico. Por quê? Porque as próprias pacientes me procuram, dando os feedback dela. E eu indico ele justamente por isso, porque até hoje só tive feedback positivo. Sim, e a gente vai criando um vínculo de confiança também, né? Não que os médicos que estejam fazendo marketing ali sejam todos, né? Mas hoje a gente percebe que as redes sociais, elas vêm para poder ajudar, mas elas também vêm para poder maquiar, camuflar muita coisa que não é simplesmente uma cirurgia tão simples, né? Que não é uma coisa tão simples. São informações que devem ser passadas para o paciente. Hoje, se você pudesse colocar ali num questionário, então, num pré-cirurgia de implante de silicone, qual que é a primeira coisa que você colocaria para a pessoa pesquisar antes? Ó, primeira coisa que eu sempre falo com as mulheres, que eles estão aproveitando desse aumento de explantes e se rotulando como especialista de explante. Não existe essa especialidade. Você fica especialista através da quantidade de explante que você realiza. Então, é a prática. Não existe um curso, não existe nenhuma especialização. Então, eu sempre peço elas para pegar indicação com as próprias pacientes. Sim. Que é o melhor caminho. E por conta de discurso de autoridade na internet, é a pior coisa, que foi o que eu passei. Sim, você olha lá, a pessoa com X milhões de seguidores, de inscritos, e colocando lá fotos de antes e depois maravilhosas, né? Cheia de Photoshop. Cheio de Photoshop, É, exatamente. Que ali a rede social é um recorte. eu falo sempre assim, até pelo meu lado terapêutico, que tudo tem dois lados, né? Tudo tem um lado luz e o lado sombra. Eu mesmo sou viciada, tudo que eu quero pesquisar antes de qualquer coisa, eu vou na internet mesmo. Sim. Vou na internet, porque eu sei que ali é livre. Você pode falar, assim, nós vivemos ainda num país democrático, né? Espero Sim. que isso não termine, mas nós vivemos num país democrático, então a liberdade de expressão, ela é ampla. Então você vai ter ali pessoas que vão falar bem, vai falar mal, e você vai fazer sua média, né? Você vai na sua intuição. Mas é muito importante sabermos que existe igual nesse caso, a doença do silicone. Você Sim, pode me deixar. claro. Gente, eu tenho uma dessa também implantada aqui dentro, sabe? Já tirei umas outras duas vezes. E aqui você falou que tem 200. Era para ter 295, né? Mas olha como que Porque ela tá vazou, tá murchinha. murchinha, né? É, Deve ter vazado. Agora você imagina isso daqui dentro de você, né? Uma cápsula, milhares de pessoas têm, eu tenho. Pode não dar nada, mas pode sim chegar num momento de tristeza profunda, porque muitas pessoas podem ter perdido
a vida, não estão aqui, e nem se sabe, a família nem sabe que foi por esse motivo que desencadeou uma outra doença. Já tem histórico de pessoas que suicidaram, já tem histórico de uma Letícia Franco. Ela teve a síndrome AS, ela teve a negligência, ela faleceu por conta disso, dentro Por do causa hospital. dessa. Eu não sabia dessa. Letícia Franco, o nome dela. Então já tem históricos. E o doutor Eduardo Fleury, né, que é o médico radiologista, ele tem um estudo, chama fenômeno Gel-Blinden, que é o quê? O vazamento de silicone, que é extracapsular, que é justamente isso, esse vazamento de micropartículas ao longo do tempo, curto, médio e longo prazo, isso vai depender, né, do organismo da mulher, que vai surgir nesses sintomas. Tem mulher que fica uma vida e não sente nada na mão, mas tem outros sintomas que ela não associa. Sim. Que é o que a FDA lá nos Estados Unidos conseguiu. É engraçado que tudo que vem pra gente, tudo que vem pra gente como solução, primeiro começa lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Todas as soluções começam lá. A gente tem infelizmente aqui chega por último, né? Exato. Mas é interessante que igual alguns remédios para emagrecer, eles são permitidos no Brasil e não são permitidos nos Estados Unidos. Será por quê? Né? Por causa das indústrias farmacêuticas, as indústrias disso, elas não estão muito preocupadas, ou nada preocupadas com o seu bem-estar. Né? Eu imagino que indústria, gente, eu não estou falando bem ou mal. Indústria é indústria, não tem emoção, não tem coração. Né? Tem só o quê? Faturamento. Né? E existe o corporativismo médico ali, juntamente com eles, que é como eu falei, né? O meu cirurgião, ele enviou as cápsulas e o meu laudo não veio sinalizando nada. Aí, como eu conheço meu corpo, eu sabia do que estava acontecendo, eu já tinha recebido outros laudos, eu fui até o laboratório, solicitei as lâminas, levei para outro laboratório e veio sinalizando que eu estava realmente as cápsulas contaminadas com silicone. Gente. E hoje tem quanto tempo que você fez esse explante? Eu realizei em setembro de 2022, um pouco mais de um ano. Mais de um ano, né? Hoje, assim, a sua cicatriz já está mais clara, você já está... Como é que está a sua aceitação com... Em relação à aceitação, graças a Deus, tem um psicológico muito bom. Eu não fiquei satisfeita, eu não gosto, mas isso não é um problema para mim. Minha grande questão era com as dores mesmo. Sim. Com a saúde. Então, como eu tô vendo que eu tô ganhando peso novamente, que eu não tô com aquela hipertensão, né, atacada, porque é uma pressão na cabeça que não tinha medicação. Eu vivia abaixo de tramadol, 6 horas, 8 horas. E haja fígado, né? Haja organismo para aguentar tantos Aí que tá o problema. Eu estava com o corpo tão inflamado, a inflamação estava tão sistêmica, que o meu organismo não estava absorvendo. Sim. Que eu não tive dor no estômago, não tive nada disso. Você vê, um corticoide, uma pessoa normal, já era para ter inchado, já era para ter engordado. Nossa, eu tenho pavor quando o médico fala que vai ter que entrar em corticoide. Porque eu sei que ele incha mesmo. Tanto ser magrinha desse jeito e usando, né? Pode ser que não tenha. Hoje, quais os seus médicos, quais as especialidades que você faz esse acompanhamento? Hoje eu estou só com o neurologista, único, conta de hipertensão intracraniana. E essa hipertensão intracraniana foi depois também desencadeou? Desencadeou, foi depois também. Porque eu não tinha dor de cabeça, eu não sabia o que era uma dor de cabeça. E a hipertensão intracraniana é muito perigosa, né? Porque ela pode levar a um AVC. Não, esse último neurologista, ele falou, olha, você corre um risco grave de você ter um AVC adulto e ficar cega. Nossa. Porque além da pressão, a pressão era tão forte que ela vinha pro meu olho. Ela embaçava. Todo mundo fica brincando comigo porque as letras do meu telefone é de idoso, muito alto. Eu até acostumei. Por quê? Porque eu chegava no final do dia, eu já não enxergava mais. Porque realmente embaçava. E como eu trabalho muito na tela, né? Porque hoje meus atendimentos são online e no telefone. Então, chegava no final do dia, minha visão ficava muito embaçada. Aí, graças a Deus,
Deus colocou esse neurologista no meu caminho, desde então ele vem me suplementando, vem fazendo tratamento certinho, comecei a ganhar peso, diminuiu a pressão, mas antes, ó, a dor mesmo, a pressão, ela começou em junho, antes das dores na mama. Primeiro começou a dor na A cabeça. dor na cabeça. Mas era uma pressão, assim, que eu achava que eu ia ter realmente um AVC, que era muito forte, eu não aguentava. Aí eu doía mais essa parte. Não, é aqui, ó. Aqui na É aqui, ó, frente. do ladinho. É uma pressão dos dois lados. E o lado que mais dói é o esquerdo, que foi meu lado todo comprometido. E eu dei várias entradas no plano de saúde, na urgência, várias. E eles me tratavam como estresse. Aí quando perguntava minha profissão, eu falava, aí que eu saía de lá com medicação para dor de cabeça ou ansiolítico, mas eu não tomava, porque não adiantava. É porque, no fundo, eles pensam assim, ela é psicóloga, deve estar absorvendo muito problemas dos pacientes, né? E, na verdade, esquecem que você estudou 5 anos, né? São 5 anos São 5 anos. de psicologia, para poder, então, assim, você trabalha para isso, você trabalha seu subconsciente. Ainda bem que você é psicóloga, porque você imagina uma pessoa que não tivesse essa preparação para poder passar por tudo isso, Sim. né? E você teve apoio dos seus pais, da sua família? Sim, apoio do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Minha mãe e meu irmão, todas as paradas, eles paravam o que estavam fazendo e iam atrás de mim. Brigava. Tinha vezes que eu tinha que surtar para ser atendida, porque eu ficava 3 horas lá quase morrendo. E o mais engraçado é que eles me davam morfina. E eu saía de lá como eu tô aqui, como se não tivesse acontecido nada. Meu irmão ficava desorientado. Como assim morfina não fazer efeito? Tem alguma coisa errada. Exatamente, porque morfina, ela é o remédio para dor mais potente que Mais tem, potente. né? E ele não fazia. Eu saía de lá com a dor, saía lá normal, andando. Eles, você tá acompanhado? Eu falei, tô, moça, mas não vai adiantar, não. Eu vou sair daqui. Alguma coisa eu tenho. E fui passando, até que eu encontrei um especialista em doença autoimune, que ele fez um check-up e eu reclamando, né? Eu mostrei, levei a quantidade de medicação, porque eu cheguei num ponto que eu estava igual uma idosa, eu andava com sacolinha de remédio. Cada especialista que eu ia era uma medicação diferente. Aí esse especialista em doença autoimune, ele pediu um check-up e a ressonância da cabeça. Aí na ressonância da cabeça, que realmente deu lá hipótese diagnóstico de hipertensão intracraniana. Aí eu tive que fazer a punção lombar. Aí eu fui para o hospital, que é eles pegam uma agulha gigante e tira aqui na medula o líquido. Que aí que eles comprovaram mesmo que o normal é abaixo de 20. O meu deu 24, 25. Mas se não tivesse feito esse exame, você também estaria sem Hoje, diagnóstico. às vezes, eu não estaria aqui, né? Gente, porque da forma que eles estavam me cuidando, era como uma dorzinha de cabeça, não era. E isso eu falo o seguinte, você tem plano de saúde, não teve o plano de saúde para cirurgias, teve essa dificuldade toda. Imagina aquela pessoa que depende de um médico que vai ser marcado daí 6 meses para poder, porque geralmente é assim, né? Especialidades, reumatologista, esses médicos não são tão. Eu acho que mesmo no plano de saúde a gente está tendo dificuldade de marcá-los assim de curto prazo, né? Giovana, eu não tive assistência nenhuma no plano de saúde. Todas as assistências, igual eu estou te falando, esse que é especialista em doença autoimune, ele eu paguei particular. Esse neurologista que está em tratamento comigo hoje é do SUS. Eu paguei neurologista caríssimo e não resolveu meu problema. Não resolveu. Eles me deram diagnóstico de depressão, de burnout, várias coisas, menos que realmente eu tinha. É tenso esse assunto. Hoje eu não estou com nenhum médico do plano de saúde. Estou com esse que é particular e o do SUS. Mas eu acho que eu acho que é papel de cidadão, nós devemos exigir isso. Uma vez que você paga um plano de saúde, eu sei que as coisas não vão ser resolvidas da noite para o dia, mas não se calem, se calem. Vão, reclamem, vai no Reclame Aqui, vai no seu plano de saúde, vai no site, vai na ouvidoria. Se for preciso, vá
e entra com ação judicial, porque, infelizmente, enquanto a gente ficar deixando passar essas pequenas coisas, vamos ter sempre mais uma pessoa que pode não ter a mesma sorte que você. Durante todo esse né? tempo eu tive tanto problema que o que eu faço? Quando eu não consegui, você falou em tempo de consulta, né? Como eu precisava rápido, às vezes não tinha, por exemplo, um reumatologista, que é uma especialidade, um psiquiatra, alguma coisa assim. Aí eu ligava no plano, não tinha consulta. Aí eu pedi o protocolo de atendimento, ligava na ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde, entrava com uma reclamação, em menos de 10 dias eles me surgiam com uma consulta. Desse jeito. Olha o trabalho que a gente tem que ter. Isso sem contar quando a gente entra lá no aplicativo do nosso plano de saúde, que a gente não pode falar qual que é, mas eu acho que todos eles são assim, e vai lá procurar uma especialidade, aí não tem a especialidade, mas você liga no consultório e pergunta, particular tem para amanhã. Exatamente. Não é assim? É dessa forma. Então, infelizmente, a gente não pode deixar que essas coisas continuem acontecendo. A Karen Assis, ela está aqui, graças a Deus, hoje, contando a história dela, contando essa história de superação, mas né, uma história que teve sucesso, que ela ainda tem problemas, né, Karen? Tem algumas intercorrências, mas em vista do que aconteceu comigo em 2022. E que poderia ter acontecido, né? Exatamente. Então, assim, hoje você está aqui para poder contar e eu gostaria que você deixasse o seu Instagram para todas as mulheres que têm vontade de ter silicone, tem silicone ou que tirou o silicone, que queiram entrar nessa comunidade, entre em contato com você. Você fala pra gente? Falo. Hoje, como eu falei, né, Giovana, eu tenho o Instagram, né? Tenho o WhatsApp também, que serve de rede de apoio, é só me chamar no direct que eu adiciono. O meu Instagram é PSI, P de pato, S de sapo, I de igreja, Karen Assis. Eu vou colocar nas legendas, né? A nossa assessora Isabela vai copiar e vai colocar lá essa rede sua e tem algum e-mail, algum WhatsApp que você quer deixar no ar ou não? Através do Instagram é melhor? É melhor através do Instagram. Agora tem o Instagram que, assim, ele é o maior que nós temos hoje na rede social e que ele tem muita informação a nível científico, que é o Perigos do Silicone, que eu acho que é muito interessante as mulheres também terem acesso. E a administradora é solista, ela foi uma das pessoas, né, que foi solista comigo, que me acolheu, que viu meu desespero, que me deu bastante orientação. E se hoje eu tô aqui também, eu devo a ela, que foi ela que trouxe Perigos do Silicone. Perigos do Silicone. Já vou já vou seguir a página também. Sim. Né? Olha, Karen, eu gostaria muito de agradecer pela sua presença, por estar compartilhando com a gente esse seu drama e eu tenho certeza, eu sempre falo isso em todos os meus programas, eu tenho certeza que as informações e as mensagens não existem acaso nelas. Sim. Elas chegam para as pessoas na hora que aquela pessoa precisa, né? Então, num momento desse, vai que chega para uma pessoa que está tendo um problema desse, que vai acontecer o pior, ela ouve a sua história, ela já vai cortar um caminho, né? Ela já vai direto para poder averiguar essa situação. Então, eu acredito muito que isso é contribuição para a sociedade. Sim. E o nosso podcast é assim, ele é criado para você que tem uma história de inspiração, de alegria, de tristeza, de qualquer assunto que você tenha, que você queira compartilhar e com isso contribuir com o outro, é só entrar em contato conosco. Nosso e-mail vai estar aqui na tela, na descrição do vídeo também. Te agradeço muito, Karen, mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né, o convite, me sinto lisonjeada, né, por estar aqui falando desse assunto. Eu queria só deixar um recado para as mulheres, que é o que eu sempre converso com elas. Por mais que muitas vezes a gente não tenha, né, os sintomas na mama, que é algo, né, que é o mais perceptível, eu sempre peço a elas para fazer uma retrospectiva da saúde, do quadro mesmo, clínico. Como que era a saúde antes do implante? Quais os sintomas que começaram após o implante? Que aí a gente começa a tentar. Muitas coisas que a gente não associa, que não tem exame, que não tem um porquê.
aí a mulher ela começa a realmente validar aquilo que ela está sentindo, porque a negligência ela de fato acontece. E eu achei interessante aqui também, que eu até esqueci de falar, mas vou falar aqui agora. Você deve ser uma ótima psicóloga para pessoas que passaram por algum tipo de problemas de cirurgia, de saúde, assim, porque você viveu isso, né? Você quer deixar seu contato também como psicóloga? Você disse que atende online. Então, eu atendo online, só que essa demanda, por enquanto, eu não consigo pegar. Igual eu converso com as meninas, né? Elas me procuram. Até a administradora, né, do Perigo Silicone queria me indicar, mas eu falei com ela, olha, nesse momento eu não consigo, porque eu não consigo ser imparcial. E nós, quanto profissional, a gente precisa ser imparcial. E eu não consigo. Sim. Eu tomo as dores, eu já quero ir lá brigar com os médicos, eu já entro no Instagram, já procuro saber, já questiono. E eu, como profissional, não posso fazer isso. Então, nesse momento, com essa demanda, eu só trabalho mesmo de forma voluntária, só acolhendo mesmo, orientando, brigando se for preciso. É uma gracinha ela, né, gente? Porque assim, é muita sinceridade, né? Porque você não está avisando de forma alguma o seu trabalho. Muito interessante, mas não deixem de seguir a página dela. Gostei muito da sua história. Gostei, não. Gostei muito do conteúdo e assim, eu mesma já estou pensando na minha retrospectiva com meus peitões aqui. Sim, é importante. Vou voltar em breve a ter meu ovo frito, né? Tirar os melões Sim. aqui, porque eu acho que é mais saudável. Depois que a gente passa de uma certa idade também, eu acho que o silicone ele costuma mascarar algumas doenças, né? Sim, Sim. Então eu acho que é bom pensar sobre isso. Então tá, muito obrigada, fiquem com Deus. Gente, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Sua inscrição e sua curtida, seu comentário aqui é muito bem-vindo, tá? Beijo, Karen. Eu agradeço mais uma vez, obrigada quem esteve aqui conosco, me coloca à disposição, quem estiver passando, né, por esse quadro, tiver com suspeita, pode me chamar nas redes sociais, que será um prazer poder ajudá-las. Obrigada.